Você tem uma criança com comportamento desafiador em casa ou na escola? Essas crianças tendem a ser vistas como crianças difíceis. Elas não querem dividir, não fazem as atividades propostas, não param quietas, muitas vezes entram em conflito com outras crianças. Elas têm uma presença que pode mesclar entusiasmo, interesse, reatividade e às vezes até um pouco de agressividade. Essas crianças trazem um convite no seu comportamento questionador e nada passivo para que a gente possa repensar práticas que até então pareciam dar certo, né? Outras crianças aceitariam uma ameaça ou uma recompensa ou a perda de alguma coisa, mas com elas parece que isso não funciona. Os pais e educadores experimentam uma sensação de desafio, de não conseguir encontrar recursos para lidar com essa situação. Então nós vamos ver alguns passos do que a gente pode transformar para acolher e envolver essas crianças com comportamentos desafiadores. Tenha autoridade, mas sem ser autoritário. Toda criança necessita de uma presença de autoridade para crescer. Mas muitas vezes a gente confunde isso com o autoritarismo, que tem a ver com imposição e às vezes até coerção. A palavra autoridade vem do latim auctoritas, que quer dizer ordem, opinião, influência. E também se origina de auctor, derivado de algere, que significa aumentar, fazer crescer. Assim, é importante a gente construir uma relação de autoridade com a criança, ser referência para ela. Mas essa relação, ela é construída com base na confiança e no reconhecimento que a criança tem daquele que é para ela sua referência. Estabelecer regras e limites claros e simples. As regras e limites precisam ser claros e não devem ser apresentadas pelo educador, o que se pode, o que se não pode, mas construída, não só com a criança que nos traz esse desafio, mas com todo o grupo, né? Então, pouco a pouco, essas regras vão sendo construídas no dia a dia. A gente não precisa apresentar todas de uma vez. Elas, diante às vezes de uma situação difícil, pode-se fazer uma conversa e pensar o que seria um bom limite, uma boa regra para lidar com aquele tipo de circunstância. Quando as regras nascem desse movimento coletivo, as crianças vão se apropriando delas e se sentindo autoras também dos acordos que regem essa vida coletiva. Então, além da conversa e de que elas vão surgindo aos poucos, não devem ser muitas regras, são poucas, porque senão elas não têm essa força, né? As regras também podem mudar com o tempo. E depois de conversadas, essas regras podem ficar fixadas, desenhadas pelas próprias crianças em um lugar que elas possam ser lembradas sempre. Não só no momento do conflito, mas como aquele acordo do grupo. Quando a gente compartilha com as crianças as dificuldades do grupo e eles vão construindo esse processo, elas assumem uma postura mais participativa e responsável pelo bem-estar de todos. Aprenda com os conflitos. Situações desafiadoras acontecem em qualquer espaço, não só com crianças. Mas muitas vezes as crianças com comportamento desafiador tendem a se opor diante do conflito. E aí as situações ficam ainda mais evidenciadas. Acontecem muitas vezes agressões físicas ou verbais e tudo acaba se aumentando, né? E o educador pode aproveitar de todas as situações para gerar desenvolvimento e aprendizado. Existem muitas metodologias que podem nos ajudar a transformar o momento da tensão entre dois ou num grupo em um processo de crescimento. A justiça restaurativa, a mediação de conflitos, cooperativa de sala, disciplina positiva, são metodologias que podem ser usadas em grupos e algumas em casa também para lidar nesses momentos e não aumentar o conflito ou muitas vezes fazer aquela encenação que só faz bem para o adulto que se acalma achando que resolveu aquilo. Um pede desculpa para o outro, mas nada foi transformado, nenhum aprendizado foi levado daquele processo. Quando a gente usa dos conflitos para conversar e apresenta estratégias que ajudem a crescer, tudo isso se torna super rico. E é
importante perceber que utilizando os recursos e estratégias adequadas em casa e na escola, esses comportamentos podem ir se transformando. Sempre lembrando que a criança aprende na imitação e na repetição. Por isso é importante a consistência e a persistência dessas ações. Não basta um educador agir sozinho, é preciso que toda a rede de pais, educadores, funcionários que lidam com a criança falem a mesma língua e atuem de maneira coerente e consistente. E se a gente aceitar esse convite para mudar o nosso ponto de vista diante dessas situações difíceis que às vezes as crianças nos apresentam, com certeza, não somente para elas, mas nós e todas as crianças vão ser mais felizes e respeitadas.